Fala bruxinha, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Chegou a hora da gente falar sobre mais um dos nossos conjuntos numéricos. Quando você era bolinha de pelo, você aprendeu com a Tia Creide o primeiro conjunto numérico, aquele que a gente conhece logo quando a gente entra em contato com os números, que é o conjunto dos números naturais, que expressam o resultado de uma contagem. Depois você cresceu e conheceu o conjunto dos números inteiros, que englobava os naturais e também os números negativos. Porém, com o avanço da humanidade, com a necessidade de novas operações, a gente viu que o conjunto dos inteiros já não satisfazia tudo aquilo que a gente necessitava. Daí surgiu a necessidade do conjunto dos números, da criação do conjunto dos números racionais. Um exemplo da necessidade dessa criação era quando a gente tinha uma divisão de números inteiros, menos 5 divididos por menos 3. O resultado dessa divisão não daria um número inteiro. Por isso surgiu o novo conjunto, o conjunto dos números racionais, que vai ter os naturais, vai ter os inteiros e também os números que não são inteiros, como as frações, os números decimais, as dízimas periódicas. E aí a gente pode falar que todo número que pode ser escrito sob a forma de fração é chamado de número racional. E aí vem essa maneira aqui mais elegante da gente representar o conjunto dos números racionais. Mas, Brunão, por que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q? Excelente pergunta, meu nobre. Porque os racionais vêm de fração e toda fração é uma divisão. O resultado de uma divisão é o quociente. Daí vem a letra Q. E aí a gente vai ter a representação do conjunto Q como x é igual a sobre b, ou seja, x é uma fração na qual o numerador, o número de cima, é um número inteiro e o denominador, que é o que fica embaixo, é um inteiro não nulo, já que não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. Não existe divisão por zero. A gente já viu isso em vídeos anteriores. Eu coloquei essa representação aqui dos conjuntos para que fique claro para vocês que todo número natural é inteiro, todo inteiro é racional e todo natural é racional. Todo número inteiro, todo número natural está contido, bundinha está contido, boca contém. Bundinha está contido, boca contém. Todo número natural está contido, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos racionais e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números racionais. A gente tem que prestar muita atenção aqui na hora de representar os subconjuntos principais dos racionais, porque diferente dos naturais e dos inteiros, não tem como você colocar dentro, usando aqui chaves, todos os elementos ou grande parte dos elementos que são racionais. Por quê? Porque entre menos 1 e o menos 2 existem infinitos números racionais. Você não teria como representar isso. Então a gente vai representar da seguinte maneira. No caso do Q asterisco, que é o conjunto dos racionais não nulos, lembrando que sempre que eu coloco asterisco eu estou excluindo o número zero do conjunto, eu vou representar assim: x pertence a racionais, ou seja, x é um número racional, tal que x é diferente de zero, ou seja, vale qualquer racional exceto o zero. Já no caso do Q+, ou seja, são os racionais não negativos, eu vou ter x pertence ao conjunto dos números racionais, tal que x é maior ou igual a zero. Nesse caso, o zero está incluso, por isso que esse conjunto é o conjunto dos racionais não negativos. Se eu quiser apenas os racionais positivos, eu vou colocar o mais e o asterisco, lembrando que o asterisco elimina o zero do nosso conjunto. Aí eu vou ter x pertence a racionais, tal que x é maior que zero. Nesse caso, a gente eliminou o zero. Esse Q- é o conjunto dos racionais não positivos, porque o zero está incluso nele. E aí eu vou representar x pertence a racionais, tal que x é menor ou igual a zero. O zero está incluso nesse conjunto. E o conjunto Q menos asterisco é o conjunto dos números racionais negativos. Aqui vai ter a representação x pertence a racionais, tal que x é menor que zero. Os números menores que zero, racionais, vão ser representados dessa maneira.
beleza? O conceito de módulo ou valor absoluto que a gente estudou no conjunto dos inteiros também é válido no conjunto dos números racionais e ele funciona da mesma maneira. Lembrando que módulo é a distância do número até a origem, ou seja, a distância do número até o zero. Eu trouxe dois exemplos para vocês verem que no conjunto dos racionais vai seguir valendo essa regra. Qual é o módulo? Lembrando que o módulo é representado por essas barras verticais. Qual é o módulo de menos 1,5? O módulo de menos 1,5 é o próprio 1,5. Lembrando que o módulo não pode ser negativo, já que distância não pode ser negativa. O módulo de menos 9/4 é 9/4 positivo. Portanto, aquilo que a gente viu para inteiros, nesse conceito de módulo ou valor absoluto, continua valendo no conjunto dos racionais. O mesmo vale para números opostos, também conhecidos como números simétricos. O oposto de menos 3/2 é menos 3/2. Trocando o sinal de menos 3/2, a gente vai ter mais 3/2. 3/2 positivo. Assim como os naturais e os inteiros, os racionais também podem ser representados numa reta numérica. E aí, qual é a receita de bolo que a gente vai seguir? Qual o passo a passo que a gente tem que seguir para poder localizar esse número na reta numérica? Eu trouxe como exemplo o menos 2/3. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber entre quais números inteiros consecutivos esse número está. Eu vou pegar o 2, que é o numerador, e dividir pelo denominador. Eu vou ver que isso aqui vai dar 0,6 e uma conta que segue. Então, uma divisão que segue. Então, eu estou entre 0 e menos 1. Eu sou menor que 0 e maior que menos 1. Primeiro passo, localizar os inteiros que são consecutivos, que determinam aonde esse racional está. Ou seja, ele está dentro desse intervalo aqui, de menos 1 até 0. Segundo passo é você pegar esse denominador, que é 3, e dividir esse intervalo nessa quantidade de partes iguais. Como são 3 partes iguais, eu vou usar aquela bruxaria que eu já falei para vocês. Se são 3 partes, eu faço 2 cortes. Eu vou fazer 2 cortes e aí eu tenho 3 partes iguais. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é marcar nesses tracinhos o número que a gente tem no numerador. Como é o 2, eu vou marcar o segundo tracinho. A partir do 0, primeiro, segundo traço, ou seja, aqui está o número racional menos 2/3, localizado entre o 0 e o menos 1 na nossa reta numérica. Para a gente fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu nessa aula sobre o conjunto dos racionais, eu trouxe um verdadeiro ou falso para a gente fazer um confere, para dar o check nesse conteúdo, para ver se realmente tá de buenas para vocês. Ah, Brunão, o que é esse ezinho curvo aí? Boa pergunta, meu nobre. Esse ezinho aqui, ele quer dizer pertence. Assim como o ezinho cortado é o não pertence. Então, na letra A eu tenho menos 5 pertence a racionais. Nós vimos nessa aula que todo número inteiro, e menos 5 é inteiro, é racional. Portanto, essa letra A está dentro, é verdadeira. Na letra B, a gente tem 3/10 não pertence a racionais. Ele está dizendo que uma fração não é racional. Mas como assim? Se a definição de racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Portanto, essa letra B está fora. Nós temos aqui a letra B, é falsa. Na letra C, o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos naturais. O conjunto dos racionais está contido nos naturais? Não seria o inverso? Exatamente. Todo natural é racional, mas nem todo racional é natural. Portanto, essa letra C está fora também, é falsa. E a letra D, a gente tem uma dízima periódica simples, 1,535353, e ela vai fumaça, e ele está dizendo que pertence a racionais. Nós vimos também no início da nossa aula que toda dízima periódica é um número racional. Então, a gente tem que essa letra D está dentro, é verdadeira também. E aí, galera? Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido entender esse conjunto dos números racionais. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. Alguma coisa que chamou a atenção, pode deixar aí também. E se tem algum tópico em especial que você queira ver aqui no nosso canal, deixa registrado que a gente vai preparar sempre no nosso canal. A gente está pensando em você. Obrigado pela audiência e valeu!